Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da J1, J2 e da J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbulinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do mito, Mr. Squall Targaryen do Brasil. Tudo bem com você, meu domador de dragões? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Agora sim, gostei, hein? House of Dragon, recomendo. Novelão com dragões, recomendo pra todo mundo. Cara, se você quer fazer uma coisa boa, taca dragão no meio, cara, não tem Exatamente, não tem como dar errado, então recomendo aí essa série muito interessante. Meu amigo Elias, episódio adiantado, né, sobre J-League. Vamos falar hoje sobre a última rodada, né, do final de semana da J-League aí, né. Agora falta oficialmente, apesar que eu tô meio perdido nas partidas, mas oficialmente faltam 4 rodadas, né, 31, 32, 33, 34, mas como a gente vive falando, não é novidade para ninguém, existem times que estão com alguns jogos a mais, existem times com jogos a menos, mas basicamente a J-League está aí rumando as suas últimas 4 rodadas. E hoje vamos falar sobre futebol e não vamos citar em nenhum momento política nesse podcast, já que política... não, pelo amor de Deus, eu quero tudo menos política, cara, eu não aguento mais, cara. Mas Puta Elias, que o pariu. A pergunta que eu quero calar, Elias, em quem você vai votar? Deixa quieto esse assunto. Eu vou votar pra você tomar no cu se você perguntar de novo. Vamos lá, meu companheiro Elias, em quem você vai votar? Bora falar sobre J-League. Eu vou votar pro Marinos ganhar o campeonato. Tá muito próximo, tá muito... Talvez o Marinos ganhe antes de chegar ao segundo turno, então. Exato. Realmente, Elias, uma pontuação. Não dá pra falar, ninguém aguenta mais falar de política, então, Nossa. gente, né? A única coisa que ela pode falar pra vocês é, por favor, pessoal, tenham calma, não vale a pena perder amizade com nenhum familiar, com nenhum amigo por causa de política. Por favor, tenham calma, só isso que a gente quer falar nesse podcast pra vocês sobre isso. O primeiro que pelo jeito vai rodar, quem vai se fuder bonito mesmo, é o Júbilo, né? A coisa tá feia mesmo pro nosso querido Júbilo. O time tá estagnado ali na última colocação. Lembrando que o jogo, que seria o clássico, né, Thiagão? Ele foi adiado pro dia 22 de outubro. Vai ser lá no fim do mês, né? Então, para esse fim de semana, a equipe teve uma folga, né? Pelo menos. Mas a situação continua feia, né? Quem está muito bem, obrigado. Vamos abrir o programa com essa partida. É o Marinos, né? O Marinos que conseguiu mais uma vitória importantíssima, goleada fora de casa para cima da equipe do Nagoya, né, Tiagão? Agora está com 62 pontos em 30 jogos, abriu ali 5 pontos, né, para cima ali do Frontale, que é o segundo, que tem ali a sua mesmo número de partidas, e em terceiro está o Hiroshima com 31, com os mesmos 54, né? Na verdade, abriu 8 pontos já. 8 pontos, né? Uhum. Isso aí, 8 pontos, faltando 4 rodadas, é aquela velha história, né? Uma mão na taça, a equipe já tá ali, uma mãozinha na taça, uma mão e meia, e só um aborto da natureza, só uma tragédia, ainda mais pela tabela que o Marinos tem aí no fim do campeonato, tira esse título, né? Lembrando que já aconteceu uma tragédia semelhante em 2013, né? Quando o Marinos absurdamente perdeu um título, mas a vantagem da pontuação era menor, né? Era 5 pontos, se eu não me engano, nas últimas rodadas ali, e o time acabou vacilando. Mais 8 é muita coisa, né? Faltando 4 rodadas, 8 é muito alta a pontuação, né? Exato, tem vários fatores que faz a gente imaginar que esse título realmente, como você diz, já tá com a mão, né? Com uma mão e meia na taça, né? Primeiro, a diferença de 8 pontos é muito grande. Se fosse 5 pontos, né? Como você falou, 4 pontos, dá pra pensar em acontecer uma tragédia, uma derrota, um empate nesses 4 jogos, e aí o campeonato dá uma funilada maior. Mas 8 pontos realmente
a única coisa que pode acontecer, assim, que seria praticamente inevitável, seria se o Marinos perdesse todos os 4 jogos, né? E aí o Frontale ou o Sanfrecce Hiroshima, que são ali as únicas equipes que podem ainda lutar pelo título junto com o Marinos, vencer todas as partidas e aí acabar terminando o campeonato com 66 pontos. Mas é praticamente muito impossível, até muito pela tabela também. O Marinos tem jogos relativamente fáceis, né, na continuação da tabela. A gente pode até falar disso aí, o caminho do título, né, para o Marinos para os próximos jogos. Mas mais do que isso, Elias, como a gente eu lembro que a gente estava conversando sobre o último programa, como a J-League tecnicamente deu uma regredida, né, na temporada 2022, né? Tanto a parte de baixo da tabela, né, que a gente está vendo aí as equipes sofrendo para fazer 40 pontos, né? O Jubiluata sem condições nenhuma de disputar a primeira divisão e ainda tendo chances matemáticas de se salvar, né? O Júbilo tem jogos a menos, então tem ainda 15 jogos em disputa aqui o Jubiluata, quanto a maioria tem 12 e quem já tem 31 jogos tem apenas 9 ainda em disputa, então só assim você já consegue ver a matemática que daria, o Jubiluata ainda tem sim chances matemáticas de escapar do rebaixamento, mas, né, a gente sabe que na prática as coisas são muito, muito diferentes. Mas a equipe do Marinos, além de ter a facilidade de tecnicamente não ter caído tanto de produção nessa temporada, ainda tem um elenco que, por mais que talvez não seja o elenco para se pensar em seleção japonesa, ainda é um elenco muito, mas muito competente, né? E essa vitória em cima do Nagoya Grampus, que eu até pensava que o Nagoya poderia ter um pouquinho mais assim de ação durante o jogo, acabou ficando realmente uma presa fácil, né, para essa equipe do Marinos, que ofensivamente vem sendo talvez o colírio para os nossos olhos, né, nessa temporada, né? E começando, né, pelo primeiro gol, né? Os dois primeiros gols teve uma coisa bem interessante, que foi o Anderson Lopes fazendo o início da jogada, então a bola chega para o Anderson Lopes, que teoricamente é o centroavante, e ele faz o trabalho do pivô na equipe, né? Então ele inicia a jogada, ele procura ali o Mizunuma, né, ou o Elber pela ponta, né, e aí faz com que a equipe tente trabalhar de uma maneira mais ofensiva pelas pontas. Então o Anderson Lopes não é aquele centroavante que vai ficar o tempo todo ali preso dentro da grande área esperando a bola chegar, né. Algo, por exemplo, que a gente vê hoje, por exemplo, com o Leandro Damião fazendo, até pela questão da idade também. Dá para se entender que o Leandro Damião já não tenha mais a possibilidade de iniciar tantas jogadas assim, então ele é o cara da finalização, mas o Anderson Lopes consegue fazer ainda essa função, ou pelo menos está conseguindo nessa temporada fazer essa função do pivô, o que é muito bom e muito interessante, né? E os gols, quando começa a sair, né, até com uma certa rapidez no jogo, né, o primeiro gol só aos 16, né, do cruzamento do Nagata com o Mizunuma, e no comecinho do segundo tempo, aos 46, o Mizunuma faz o segundo gol ali com assistência do Kida, e praticamente a equipe do Nagoya, que estava tentando forçar algumas jogadas, principalmente nos lançamentos, tentando a infiltração pela direita, para de fazer isso, a equipe percebe que isso não vai funcionar e praticamente fica sem jogadas para tentar pelo menos correr atrás do empate, né? O gol não sai, demora para sair pelo menos o primeiro gol da equipe do Nagoya, e aí a equipe meio que dá uma desanimada, né? O Léo Ceará faz o terceiro gol já aos 90 minutos, né, com o toque do Nakagawa. O Nakagawa que deixou, né, Elias, nessa temporada de tentar arriscar chutes pro gol e se tornou o cara do passe, né? E isso é outra vantagem que melhorou muito o elenco da equipe do Marinos, né? Porque o Nakagawa era aquele jogador que jogava fora da grande área, então a finalização de média distância era quase uma característica quase padrão dele, né? Ele parou de finalizar tanto, começou a trabalhar mais com o passe e se transformou aí em um dos melhores passadores da liga e obviamente um dos homens mais conscientes da equipe do Marinos na temporada. E para finalizar, já aos 96, o jogo teve ali alguns cartões amarelos e tudo mais, o jogo acabou ficando um pouco parado, e ainda o Nakagawa fez ali assistência pro Joel Fujita, né, o jovem Joel Fujita aí, que é uma das, talvez uma das promessas para 2026 aí, o jovem meio-campista da equipe do Marinos, que fez o seu primeiro gol, né, pelo novo time, e ele que não tinha balançado as redes na temporada, né, jogador jovem e tudo mais,
e conseguiu aí o seu primeiro gol pelo Marinos, que foi muito importante, muito comemorado. Lembrando que ele era jogador do Tokushima Vortex e aí mudou para a equipe do Marinos temporada, também está jogando na seleção de base, então é um nome para a gente estar ficando de olho aí para os próximos anos. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Você é um gênio nos comentários, né? O cara consegue destrinchar tudo. Eu fico maravilhado com o conhecimento. Olha aí. Thiagão, e por falar em maravilhado, quem tá tirando a corda no pescoço, finalmente, né? Conseguiu uma grande gordurinha ali e deu uma distanciada maior, foi a equipe do Kobe, né, Thiagão? A equipe do Kobe que derrotou o seu time, o Avispa Thiagão, né? Não teve por 1-0. Não teve jeito. Fora de casa, placarzinho magro 1-0, mas o importante é que venceu, né? O time vem conseguindo aí uma boa sequência de resultados. Já é a terceira vitória seguida da equipe. Já são 4 jogos sem perder, né, Thiagão? Foram 3 vitórias e um empate. E abriu 34. Apesar de que a tabela do Vissel Kobe é bem indigesta, né? Ainda vai enfrentar a equipe do Marinos, vai enfrentar o Frontale, né, Thiagão? São aí 2 equipes da parte de cima. Agora eu não lembro os outros confrontos, eu até tinha anotado os confrontos aí da equipe do Vissel Kobe na reta final do campeonato, mas eu lembro que era Marinos e Frontale a equipe enfrenta, né? Isso, o Marinos vai acabar enfrentando o Gamba, enfrentando o Júbilo, enfrentando a equipe do próprio Vissel Kobe, mas o Vissel Kobe tem uma trabalhinha de gesta, né? Mas, por exemplo, a próxima rodada o Vissel Kobe enfrenta o Sanfrecce Hiroshima, depois enfrenta o Shinobio Mari e finaliza o campeonato contra o Frontale e na última rodada contra o Marinos. Mas basicamente nessa última rodada, com certeza, né, com muitas chances, o Marinos já é campeão, joga fora de casa e o Kobe tem até essa lambude aí. Isso. Um dos jogos mais difíceis vai ser justamente da próxima rodada contra o Hiroshima, né? Jogo bem complicado. O time ainda almeja o título, apesar de ter aí um jogo a mais já, tanto para a equipe do Marinos quanto para o Frontale, mas ainda quer, né? Ainda sonha. E o Avispa, com a derrota, se afundou, né, Thiagão? Foi ultrapassado pelo Belmari, está ali na 16ª colocação com 31 pontinhos, né? E está nos playoffs. A situação não é nada fácil, até quando você falava, eu estava dando uma olhadinha rápida aqui, o Vissel Kobe que está começando a entender qual que é o caminho, né, para facilitar a sua vida, que é jogar fora de casa, né? O Vissel Kobe jogando fora de casa tem uma campanha muito melhor, né? Assim, não tão muito melhor, mas um pouco melhor do que quando joga em casa. Por exemplo, menos pior, porque jogando em casa a equipe do Vissel Kobe teve 14 jogos até o momento, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, né? E jogando fora de casa, né, sem a pressão da torcida e tudo mais, o Vissel Kobe é uma equipe um pouquinho melhor, né? Tem 16 jogos, 4 vitórias, né, 4 empates e 8 derrotas. Então, o Vissel consegue até ganhar mais fácil fora de casa, né, ou pelo menos jogar com... não ganhar com mais fácil, mas pelo menos empatar mais fora de casa e com isso fazer mais pontos, né, fora de casa sem a pressão da torcida, né. O Vissel Kobe que normalmente quando joga em casa ou ganha ou perde, né, então é uma equipe que joga muito no ofensivo quando joga em casa e esse resultado acaba ficando meio que adverso. Então, para o Vissel Kobe, apesar da situação que ainda não é longe de ser ideal, pelo menos conseguiu fazer suas pontuações, conseguiu empurrar para baixo as equipes que são muito piores tecnicamente do que eles, né? E agora tá um pouco mais tranquila. Eu fico muito assustado, né, com essa reta final, né, esses últimos 6, 7 jogos do Vissel Fukuoka. Dos últimos 5 jogos, pelo menos são 4 derrotas e apenas uma vitória na última rodada. E a equipe do Avispa aí realmente está flertando com o rebaixamento, né? Acabou vencendo o Vissel Kobe, acabou vencendo a equipe do Shimizu na rodada passada, mas fora isso, foi apenas uma única luz ali no fim do túnel, porque realmente os últimos jogos do Avispa também têm sido muito ruins. É uma defesa que toma muitos gols, né, fáceis por infiltração, o goleiro também tenta fazer alguns milagres, mas também não consegue salvar a equipe em todos os momentos. Então realmente a vida aí do Avispinha não vai ser nada fácil e é uma das piores equipes jogando fora de casa. Então realmente uma situação muito, muito complicada. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Ai meu Deus, quem diria, né? Mas o Avispa também sofreu muito com... Assim como
O Sapporo sofreu muito, né, com a troca de jogadores, não conseguiu renovar do jeito que queria. O Abispinha também sofreu. E quem continua sofrendo em casa, perdendo oportunidades, é o Kashima de novo, Thiagão. De novo, mais uma derrota. O Kashima já não ganha pelo menos os 5 jogos, né? Então, e disso vem de nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates, né? Então, realmente, o Kashima está segurando esse freio de mão tão forte que praticamente dá assim, não sei se dá para dizer matematicamente ainda, mas pelo menos dá para se dizer que é muito, mas muito, muito difícil imaginar o Kashima até mesmo na série do ano que vem, né? Complicado, né? O time já tá em quinto, tem aí seus 47 pontos e despencando, né? Com essa vitória o Tokyo encostou, tem 46 agora, e com chances claríssimas ali de ultrapassar o próprio Kashima nessa reta final, né? Exato. Golzinho do Abe no finalzinho, 39 minutos do segundo tempo, decretou aí a derrota do Kashima. Eita, hoje o Kashima tá dando uma de Vissel Kobe, né? Parece que tá jogando melhor fora de casa do que em casa. E pelo jeito vai ter que apostar mesmo as fichas na Copa do Imperador, né? Lembrando que os jogos são essa semana, das semifinais, né? Kofu contra Kashima e Kyoto contra Hiroshima. Aí, meu amigo, se acontecer o mico da equipe do Kashima ser eliminado pelo Kofu, aí já era, né? Porque já tem chances mínimas aí de ACL, vai ter que torcer por muitos tropeços, principalmente do Hiroshima, né? Que tem uma pontuação já bem maior que a do Kashima. E rezar para vencer essa Copa do Imperador. Exatamente. Senão jogado fora. Acabou o ano. E assim, tem uma obrigação enorme na equipe do Kashima contra a equipe do Kofu. Dependendo do horário que você está assistindo ou está ouvindo esse podcast, o jogo da Copa do Imperador é no dia 5, né, de outubro, né, 5/10. O jogo do Kashima um pouco mais cedo, 5:30 da manhã. E o jogo do Kyoto Sanga e do Sanfrecce Hiroshima é no mesmo dia, só que às 7:30. Então, a obrigação, né, da equipe do Kashima é gigante, né? O Sanfrecce Hiroshima tem todas as condições de chegar à final também e fazer uma final bem interessante, mas basicamente a equipe do Kashima Antlers joga a vida, né, na Copa do Imperador. E isso é muito complicado, né? Porque qualquer tropeço, a torcida já é muito chata, já cobra bastante já a sua equipe, então realmente é complicado. E o Sanfrecce Hiroshima tá bem tranquilo, né? Já tá na final da Luvan Cup, pode chegar na final da Copa do Imperador, né? Tá muito bem qualificado na J-League 2022, terceiro colocado. Então, assim, os caminhos para voltar a CL, os caminhos para ter um título pelo menos na temporada, tá bem encaminhado. Então é um ano muito positivo, né, da equipe do Sanfrecce Hiroshima, muito diferente, né, do Kashima, porque é aquilo que faltou do ano, né, e tem gente que não gosta, mas pra mim é a mais pura verdade. Se o Kashima não está ganhando títulos, o torcedor do Kashima não está feliz e é um ano perdido, né, e basicamente a Copa do Imperador é a única maneira de salvar esse título esse ano, né, letivo do Kashima Antlers 2022 novamente. Thiagão, e o nosso querido Kyotão, hein? O Kyoto Sanga tá tendo aquela temporada triste que a gente já imaginava que seria, né? Eu critico a posição do Kyoto Sanga, principalmente jogando em casa em alguns momentos, né? Já teve alguns resultados muito na mão, né? É uma equipe que depende bastante da sua torcida, né? Faz uma campanha melhor em casa, a equipe do Kyoto, jogando em casa do que jogando fora, né? Enfrentou, né, nessa rodada um Saganto Sul que já está praticamente tranquilo, né, na tabela, já não tem risco nenhum, né? Já não luta por mais nada, essa é a grande verdade, né? A equipe do Sagan já pensa em 2022, já pensa tanto em 2022 que a equipe do Sagan já até vendeu jogador já, né? Tem aí até jogador, se não me engano é o Taishi Fukui, né, o meio-campista de 18 anos, que já foi vendido para o Bayern de Munique, já vai embora do Japão para a Alemanha no começo aí da próxima temporada, já está sendo até poupado nos jogos, nem sequer foi relacionado para esse jogo. Mas a equipe do Kyoto vive um outro momento, né? O Kyoto precisa de algumas pontuações, não está nada tranquilo na sua tabela, tem 33 pontos,
né, consegue uma vitória magra fora de casa, mas 3 pontos muito importante aí para uma equipe que para muitos ainda assim era uma equipe que correria sérios riscos de rebaixamento para 2022 e realmente quem fez esse prognóstico não estava completamente errado, né? A melhor parte desse jogo não só desse jogo, mas como da temporada toda do Kyoto, além da sua torcida, é a defesa, né? Tanto o Kami Fukumoto, né, como goleiro reserva, salvaram as equipes em vários momentos, né, o Asada também, o camisa 3 e o Shirai como lateral direito são os pilares dessa defesa e foram eles que salvaram muito a equipe contra um Sagan Tosuki já meio desanimado com a temporada, ainda tentou ali alguns lançamentos e foram todos interceptados por jogadores que eu acabei citando, né? O gol saiu da equipe do Kyoto, saiu rápido, né? Uns 17 minutos ali, um cruzamento que foi que foi tirado de cabeça pelo zagueiro da equipe do Sagan e o Toyokawa pegou ali a bola, driblou o zagueiro e finalizou muito bem no canto. Esse gol aos 17 minutos inflamou, né, ali a equipe do Kyoto, que foi pressionado uma boa parte do jogo pela equipe do Sagan. Foi um jogo muito igual, tecnicamente não foi um jogo brilhante, obviamente, como já poderia imaginar. A equipe da casa ficou com mais posse de bola, 63 contra 37, finalizou mais, mas eu percebo assim que o Sagan ele finaliza mais, mas é aquela finalização meio que inconsequente, aquelas finalizações de qualquer jeito, tenta matar o jogo, né, dependente muito do cruzamento, né, eu não sei por que o Sagan nesse jogo até teve um bom cruzamento que acabou ali, eu esqueci agora no jogador que deu a cabeçada para fora, mas eu imaginava que a equipe do Sagan poderia tentar mais a infiltração, porque a zaga do Kyoto, por mais ser a melhor parte da equipe, não era, né, a incrível zaga e tudo mais, e eu imaginei que a equipe do Sagan poderia ter um pouco mais de chance quando infiltrava. Não tentou, ficou mais no cruzamento. O jogo acabou terminando em 1-0, muito bem segurado nos últimos minutos pela equipe do Kyoto. Que o Peter Utaka agora já até... Você vê como as coisas mudam, né, Elias? O Peter Utaka que começou sendo... ainda se não me engano, ainda o goleador da equipe do Sagan na temporada, mas ele já perde um pouco de espaço na equipe pela questão da idade, já começa a ser um jogador que é mais utilizado no segundo tempo, né? Ele tem 9 gols, né, como na temporada, tá disparado, né, o melhor atacante da equipe, e o Taketomi, o Keisuke Taketomi sendo o meia que faz as melhores jogadas, trabalha um pouco mais no meio campo, então eles são os dois homens que mostram bastante empenho, né? Apesar de eu saber que você gosta muito do Genki Omae, né? Mas apesar também da idade, o Genki Omae também não faz muito milagre. Mas apesar dessa vitória, né, Elias, a equipe do Kyoto ainda tem pelo menos mais 2 ou 3 rodadas de muita apreensão, né? Para tentar sair dessa situação. E uma coisa que eu estava dando uma olhada, Elias, que a gente sempre tenta, às vezes, eu tento falar um pouquinho sobre os treinadores, né? O treinador da equipe do Sagan é o ex-treinador da equipe de Shonan Bellmare, né? O Ki-Jae-jo, né? Ou que eu estava procurando a pronúncia em coreano, né? Porque ele nasceu no Japão, mas ele é sul-coreano, né? Ele é nacional sul-coreano. E ele é Jojijai, né, uma coisa assim a pronúncia em sul-coreano. Eu estava procurando sobre a estatística desse treinador. Ele foi o cara que praticamente ganhou todos os títulos mais recentes, né, da equipe de Shonan Bellmare. Ele chegou na equipe em 2012, ficou até 2019, né, na equipe do Shonan. Venceu lá as 2 vezes que a equipe foi rebaixada para a segunda divisão e aí ganhou em 2014, né, o primeiro título da J2, depois acabou sendo rebaixado, ganhou o título de 2017 e foi ele o treinador que fez aquela arapuca que acabou vencendo a Luvan Cup 2018 em cima do Marinos, né, aquele jogo que acabou 1-0 para a equipe do Shonan. Todos esses títulos estavam no banco do reserva do Shonan, né, o Jojijai aí, que é o treinador sul-coreano, e depois disso ele acabou mudando para 2021 para a equipe do Kyoto, que estava lá, né, estagnado na J2 e conseguiu, né, o acesso para a primeira divisão. Então é um treinador não tem muita grife, obviamente, né, não é assim tão conhecido, mas muito competente, trabalhando aí nessas equipes que têm elencos um pouco mais limitados, e fez um trabalho incrível, pelo menos o melhor treinador disparado dos últimos 15 anos da equipe do Shonan Bellmare. Tiagão, vamos ver se o meu coreano... Vou desenterrar, né? Desenferrujar meu coreano aqui agora. Vamos lá. Se eu não me engano é Chokuje.
Ah, Chokije. Ah, é isso mesmo. Assim, ó, Chokije. Chokije. É. Caramba, é muito difícil, hein? Porque o GWI fica Choki, né? É muito diferente. Chokije. Chokije, realmente É. é muito diferente, mas muito legal a gente brincar de aprender coreano. Não é bem um que, é tipo um É um Chokije, olha aí. Você puxa um catarrinho, você Chokije. É só o único podcast que você aprende aulas de coreano na gravação. Tiagão, os outros joguinhos aqui, o Cereço ficou no 1x1 com o Belmari. Olha aí. A equipe do Hiroshima meteu 4x1. A filial meteu 4x1 na matriz, né? Hiroshima 4, Ural 1. Não adianta nada, né? Os caras pelam, rapelam. O Hiroshima vai lá e enfia no rabo do Ural. Sempre, né? Impressionante. Sempre. O Sapporo meteu 4x3 no Frontale. Esse resultado aí deu praticamente um salto a mais pro Marinos afirmar seu título, né? Vamos ver se eles aproveitam. E o Gambinha ficou no 0x0 com o Rei Sol. Resultado péssimo pro Gamba. Se o time fizesse 32 pontos, jogava o Avispinha direto pra zona do rebaixamento, né? E encostava ali no Shimizu e no Belmari. Foi terrível esse empate em casa pro Gamba. Exatamente, né? O Gamba que tem 30 faria 33 no caso e passaria todo mundo e ficaria em 14º atrás do Kyoto Sanga, né? Mas assim, como você falou, o Gamba agora tem 3 rodadas, né? Tanto ele quanto a Fukuoka tem jogos a menos do que Shonan, do que Shimizu, do que Kyoto. Então, a corda, o nó do pescoço do Gamba Osaka tá ficando já um pouco apertado, né? E a equipe do Gamba aí que realmente, bem... Todo mundo já sabe, a gente já falou muito de Gamba Osaka nos últimos jogos, nos últimos Hinomarus. E eu vi, a única coisa que eu não acabei não assistindo esse jogo, mas eu vi que quem foi ressuscitado da tumba, né, Elias? Foi ele, né? Takashi Usami, né? Voltou depois de longos meses de uma lesão aí que tirou praticamente boa parte da temporada. O Takashi Usami voltou aí a aparecer mais, né? Ele que já tinha... ele que praticamente no jogo, eu estava procurando aqui a última vez que o Sami tinha sido utilizado na J-League, ele jogou olha só, Elias, o último jogo que ele jogou foi no dia 6/3, cara, empate em 2x2 de Gamba contra o Frontale. Depois disso, uma lesão acabou tirando praticamente a temporada inteira, né? Praticamente perdeu a temporada inteira aí. Takashito Usami, né? Um dos bons nomes, né, da antiga geração da J-League aí, que agora, devido às lesões, tem uma vida um pouco mais complicada. No entanto, Takashi Usami, por mais que ele possa ajudar assim, o Gamba tem realmente uma vida muito, mas muito indigesta, e com esses 9 pontos, eu posso te falar que o próximo Hinomaru já pode afirmar que o Gamba Osaka vai, no máximo, jogar um playoff, a não ser que a turma de cima seja mais incompetente do que a gente imagina, porque realmente o Gamba Osaka não tem a menor chance, né, de conseguir sair desse rebaixamento pelas próprias pernas. Complicado, né, Tiagão? Tá cada vez mais difícil. Infelizmente, vai ter que rezar pela incompetência dos outros, né? Não tem jeito. Exatamente. Se preocupou tanto com reivindicar a marca, né? Melhorar a marca, mudar escudo, trabalhar marketing, né? E aí fez um melocotão lá, não adiantou nada fazer o melocotão. Trabalhou com tudo isso, esqueceu que não adianta nada se você não tiver uma equipe estruturada para se manter. Vai adiantar trabalhar com rede social e melhoria de marca jogando a segunda divisão, Gamba? Ah, pelo amor de Deus, né? Francamente. Complicado. E sabe o que não melhora também, Tiagão? A artilharia. Tá travado nos 12 golzinhos. Nossa. Acabando o campeonato, falta 4 rodadas. E o artilheiro tem 12 gols, cara. Olha, se o Peter Utaka tivesse jogado 6 rodadas a mais, aí talvez o Peter Utaka seria um dos líderes desse campeonato de artilharia. Porque realmente, não duvido, hein? Que campeonato assim, ó, horrível. As defesas melhoraram um pouco, mas, cara, tecnicamente, o nível do centroavante e atacantes da J-League, pai amado, que ano pra se esquecer. Terrível, hein? Horrível. Bom, até umas rodadas atrás o Fantasma, o Edinho ainda era um dos artilheiros, né? Pra vocês terem uma ideia. Pra você ver, não vai mudar talvez, eu vou chutar aqui que no máximo aí com 15, 16 gols chorados, né? A gente vai ser o
o artilheiro da temporada. Prometo dar uma procuradinha melhor aí nas informações para ver quando foi a última vez que a J-League teve uma artilharia tão baixa assim. Uma artilharia tão xoxa, né? Exatamente. Complicado. Tiagão, falando um pouquinho aqui agora da nossa amada... eu vou falar a classificação primeiro, depois eu vou falar da nossa amada J2. Marinos ainda é o líder com a mãozinha na taça, 62 pontos em 30 jogos. Em segundo, Frontale com 30 jogos e 54 pontinhos. Em terceiro, Hiroshima, 54 pontinhos e 31 jogos, né? Na parte de baixo da tabela, o Avispinha, 16º no playoff, com 31 pontinhos e 31 jogos. Olha certinho. Gamba Osaka em 17º colocado, com 30 pontos e 21 partidas. E o Jubileuata com 24 pontinhos em 29 rodadas, né? A equipe que mais está defasada aí no momento dos jogos. Tem um pouquinho para recuperar, mas é bem difícil, né? Tá praticamente... a parte de cima tá praticamente definida. Até tava falando pro Thiagão aqui, galera, que nós somos a mãe de Ná ao contrário, né? A gente falou que a parte de baixo já tá definida já na 30ª rodada e a de cima ainda não. Mas a parte de cima deu justamente o contrário, né? A de cima tá praticamente definida e a de baixo ainda tá... Pois é. Falhamos, principalmente eu falhei miseravelmente nessa temporada pra falar sobre as equipes de baixo, realmente. Acontece. Tiagão, indo agora para a nossa querida J2, sabe quem está muito bem, obrigado? É a equipe do Albirex, né? O Albirex que conseguiu um pontinho fora de casa importantíssimo, né? Empatou com Montevideo e Yamagata em 1-1, continua aí na sua corrida ao título. E quem está na cola ali com um pontinho atrás é o Yokohama FC, né? O Yokohama FC que venceu por 1-0 fora de casa na equipe do Ryukyu. Time que até chegou a liderar o campeonato, né? Algumas rodadas e tal. Mas ficaram revezando ali o seu lugarzinho na liderança, né? E sabe por que eu estou feliz, Tiagão? Por quê? Sabe quem está em terceiro consolidado? Quem está? O nosso amado Fadiano Okayama, né? Fadiano Okayama, ele até perdeu na rodada pelo placar de 3-1, mas o Hiroaki Kumamoto deu aquela trotada errada também, né? Perdeu em casa no clássico Elias Fowler pro Blomwitz Acta por 2-1, e isso acabou favorecendo a equipe do Fadiano, né? Eu fiquei triste da derrota do Fadiano, porque se tivesse vencido, ia dar aquela encostada maior ainda no Yokohama FC, né? Mas eu acho muito difícil do Fadiano conseguir o acesso direto, né? Então vamos torcer aí pelo playoff. Mas já tô feliz, né? Pra mim, você tá mais triste pela derrota do Hiroaki Kumamoto que outra coisa. Eu tô achando que o senhor está escondendo o seu clubismo. Elias, faltam 3 rodadas pra final da J2, é isso mesmo? 3 rodadinhas? A J2 são 42 rodadas, né? Foram 3 rodadinhas pra acabar. Então já dá pra gente falar que já tá na hora daquela matemática, pro título já, né? Porque Isso. Talvez não seja nada assim muito impossível assim, né? Eu acho que dá até pra dizer que não matematicamente, mas a gente já tem pelo menos os 5 primeiros colocados já tá meio que definido já, né? O 8 em quinto ali já tá bem tranquilo também. Assim, os subidos direto já estão definidos, na minha opinião. Verdade. Só falta definir o campeão, né? Então os dois têm chance de ganhar. Ali, Montevideo, Yamagata e o Tokushima Worlds que estão ali embaixo, ainda tem alguma chance ali de surpreender, né? E tirar a vaga do Sendai, por exemplo, que é a equipe que tá com menos pontos, né? Tiagão tem 59 pontinhos, que tá na 6ª colocação. Montevideo e o Worlds, essas equipes têm 56 pontos e podem surpreender ainda, né? Mas ali, como você disse, do primeiro ao 5º colocado tá praticamente definido. Tanto faz quem vai terminar em terceiro e em quinto, porque isso é independente, né? Vai enfrentar o pessoal, o 16º da J1 de qualquer jeito, fora de casa, né? Então, dá na mesma. E na parte de baixo, Thiagão, pelo jeito, o Ryukyu vai mesmo, né? Porque
O Omiya Ardija, que é o 20º colocado, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, já tem 38 pontos. E o Ryukyu com a lanterninha tem 31, né? Já abriu 7 de vantagem. E a coisa tá feia. O Ryukyu já não ganha faz tempo. Não sabe como a vitória já há mais um mês, né, Tiagão? E o Grula Morioka tá naquele fico ou não fico, né? O Omiya tem vacilado, poderia ter pontuado mais, né? O Zaspa deu uma acordadinha no final ali do campeonato. E quem tá despencando devido à prioridade na Copa do Imperador é o Kofo também, né? O time já despencou para 18ª colocação, 42 pontos. O meu sonho de ver o Kofo na J1 mais uma vez foi pro espaço. Mas quem sabe o Kofo surpreende, elimina o Kashima, ganha a Copa do Imperador e um time da J2 vai jogar a CL, né? Coisa que já não acontece há muito tempo. Se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi em 2006, né, Tiagão? Quando o Verde caiu em 2005 na J-League, foi campeão da Copa do Imperador e mesmo na J2 jogou a CL, né? Então, seria faz tempo que isso não acontece, seria mágico. O Kofo realmente isso não é um mistério em nenhum lugar do mundo, né? Equipe que joga todas as fichas no campeonato que tá vendo de tiro curto, que consegue ter as ações, né? E espero muito que o Kofo consiga chegar nessa final. Claro, é muito difícil vencer o Kashima, muito difícil mesmo. Mas o futebol, né? Aquela velha frase clichê que é a caixinha de surpresa, né? Porque se perder, amanhã o Kashima tem que colocar todas as suas forças nessas últimas 3 rodadas da J2, porque realmente já faz um bom tempo que o Kofo não sabe que é uma vitória, né? Na parte de tabela, realmente eu concordo com você. O Omiya de todos poderia estar um pouco mais longe disso, porque eu acho que o Guro, o Morioka e o Ryukyu, na minha opinião, já partiram, viu? E falando sobre as duas equipes de cima, Elias, os 3 confrontos, né, para definição do título aí, na minha opinião, tá um pouquinho mais para o Albirex Niigata. Por quê? O Albirex Niigata enfrenta uma turma um pouco mais abaixo da tabela, né? O próximo jogo é contra o Vegalta Sendai em casa, né? Depois jogar fora de casa contra o Verde, que normalmente é uma mãe em qualquer situação dessas, e finaliza o campeonato contra o Machida Zelva jogando em casa. Já o caminho do Yokohama FC é um pouquinho mais complicado porque enfrenta 2 equipes que estão lutando pelo playoff, né? O próximo jogo é contra o Oita, né? Jogando em casa, joga depois em casa seguidamente contra o Kanazawa, né? Um jogo fácil para vencer, e depois finaliza jogando fora de casa contra o seu time do Roaço Kumamoto. Então, pelas equipes do playoff talvez seja um pouco mais cascudo, eu imagino que seja mais fácil um tropeço do Yokohama FC. Por isso eu estou achando que pelo menos 2 vitóriazinhas aí e da equipe do Albirex Niigata dá para vencer esse campeonato, pelo menos com uma partida de antecipação. Agora, se por acaso embolar a próxima rodada, acabar empatando e perdendo, então a gente vai para as últimas 2 rodadas derradeiras, o campeonato extremamente aberto, o que é muito legal, né, já que com certeza a J1 não vai ter toda essa possibilidade de coisa acontecendo, porque como a gente falou o programa todo, né, o Marinos já está nadando de braçada. E a emoção não vai faltar, né? Exatamente. Tiagão, Mister, quero te dizer uma cosita. Ogawa continua artilheiro. 22 gols. Grande Ogawa. Olha aí, que diferença de 22 para 12 da J2, da J1. Então, caramba. Só 10 golzinhos, né? Só 10 golzinhos. Muito bom, muito bom. Pelo menos alguém para salvar a paçoca, né? Exatamente. Bom, como nós já destrinchamos ali a parte de cima e a parte de baixo, acho que vale a pena nós falarmos aí da J3 já. Bora lá. Bora pra J3. Que teve os seguintes resultados: 27ª rodada, já tá acabando o campeonato também, falta pouquinho. E olha o que me aconteceu, Tiagão. No clássico do bom tempo, o Fujieda meteu 4-1 no Yokohaminha. Olha só. O Kagoshima United meteu 4-1 no Nagano Parceiro. Sangrauri 1, RM0. Iwaki 4, Kamatema Sanuki 1. Azul Claro e Matsumoto ficaram no 0-0 no clássico do Tiagão. Imabari 3, Gainari Totori 0. Kataler Toyama 1, Sagamihara 0. Gifu e Fukushima ficaram no 1-1. E o Giravans meteu 4 no Tegebaharu e Miyazaki. Classificação
No momento temos o nosso querido Iwaki na liderança com 60 pontos, quem diria. Em segundo, Kagoshima United com 56. Lá atrás, com um pontinho de diferença, o nosso querido Fujieda com 55. E na quarta colocação, nossa, que decepção, já despencou para quarto. O Matsumoto com 54, né? Lanterninha, adivinha? Yokohaminha, 18 pontinhos. Olha aí, o Matsumotinho que tem ainda a vantagem de ter 2 jogos a menos, né? Então contra a maioria deles vão jogar ainda pelo menos mais. O Iwaki vai jogar mais 7 vezes junto com o Kagoshima, igual o Kagoshima United. Na verdade, o Matsumoto já jogou, né? Tá igual, tá 27 todo mundo. Ah, é verdade, né? Então já não tem essa vantagem toda. Enfiou no cu, então realmente despencou. Então realmente deu uma despencada boa mesmo. A luta pelo título ainda tá, digamos que tá bem aberta ainda, né? 4 pontos de diferença, com 7 jogos para acontecer para ambos os lados, então tem muita, mas muita coisa mesmo. Eu tava dando uma olhadinha aqui, quando que vai ser o jogo entre Iwaki e Kagoshima United, que talvez pode ser o jogo que vai definir o título para um lado para o outro, e vai acontecer isso na antepenúltima rodada, né? Emoção, no dia 6/11 acontece Iwaki FC contra Kagoshima United, Iwaki jogando em casa, então esse jogo realmente vai ser bem interessante da gente tá assistindo aí. Vejo que é muito parelho, assim, ainda talvez nos próximos Nomarus compensa a gente falar um pouco mais aí qual que é o caminho de ambas as equipes, até porque não dá pra falar que o Fujita tá fora do título ainda, né? O Fujita também ainda tem chances matemáticas de estar lutando com essa galera, e o Matsumotinho talvez aí dependa um pouco mais de resultados bons seguidos e tropeços da turma de cima que não anda acontecendo, né? Mas ainda faltando aí 7 rodadas mais ou menos, então realmente tem muita pontuação para acontecer. E esse jogo na antepenúltima rodada vai ser muito legal entre o Iwaki e Kagoshima, se até lá os dois estiverem ainda cabeça a cabeça. Veremos, né? Veremos. Mr. da música, né? Mr. Thiago Henrique Cruz. E a JFL, rapaz do céu. E a JFL? JFL que tivemos um resultado muito feliz, principalmente para eu e o Thiagão. Suzuka Point Gatherers meteu 2-0 no Veretemi. O Biwako perdeu em casa por Verspa 8 por 3-0. Tokyo Musashi no 2, Honda Lock 0. Kagura Shimane 1, Kochi United 2. Maruyasu Okazaki, o primo do Okazaki, meteu 4-1 no Tiamo Hirakata. Criação Shinjuku e Sony Sendai ficaram no 1-1. O Nara Club meteu 5 no Osaka Chupa Thiagão. E o Raimiro Omori ganhou de 1-0 do Honda. Mas apesar disso, Hondinha ainda na liderança, né, com 45 pontos. Mesma pontuação do Osaka FC. E o Nara Club já está em terceiro, né, Thiago? O Nara Club que liderou por muito tempo aí essa JFL. Tem 42 pontinhos na terceira colocação. E o Biwako Shiga, lanterninha, com apenas 15 pontinhos. Lembrando que são 30 rodadas, né? Faltam 7 jogos para acabar a nossa amada JFL. Então tem coisa para cá interessante. 5-0 no Nara Club em cima do Futebol Clube Osaka. Então realmente um resultadaço aí. Para recuperar, né? Muito diferente para recuperar. Então realmente ainda tá aberto. Ainda pode dizer que tá bem aberto ainda a situação aí. Uma coisa que eu achei bem interessante é a quantidade de gols, né, que algumas equipes fazem, né? O Honda tem 35 gols feitos, o Nara 35, então tem algumas equipes que realmente estão aí destrinchando a quantidade de gols tomadas, né? Então realmente é muita qualidade se criando aí, claro, né, com a sua devida proporção, devida limitação, as equipes da JFL. Elias, tem rodada já nesse final de semana, praticamente quase todas as 4, né, 4 divisões. E questão de J1, né, temos a rodada 32 acontecendo no próximo sábado, também conhecido como dia 8/10, né, com jogos, Elias, aquela rodada maravilhosa, com muitos jogos às 2, 3 e 4 horas da manhã. Lembrando que a rodada 32 acontece inteira no sábado. E aí, claro, né, também temos jogos que vão acontecer no meio da próxima semana, porque tem equipes com jogos atrasados. Mas basicamente, os próximos da J-Leagues, procure aí que vocês vão ver muitos joguinhos no horário das 2 horas da manhã. Jogos bem interessantes. E se você quiser ver aí
a possível vitória, né, da equipe do Marinos aí vai acontecer contra o Gamba Osaka, também no horário das 2 horas da manhã. Procure no seu melhor canalzinho de streaming, da sua melhor maneira, dá uma olhadinha lá no OneFootball, que com certeza tem links e jogos para vocês estarem assistindo a J1 2022. Maravilha, Tiagão. Falando nisso, passou o jogo do Japão nos Estados Unidos no YouTube oficial da JFA, né? E tava em 4K, cara. Olha aí, coisa boa. 4K, mas sabe uma coisa que eu tava assim, só pra finalizar, não sei. Parece que tem alguns, não sei se são todos os canais, não sei, mas parece que tem canal, ou parece que entrou em vigor, ou vai entrar em vigor alguma coisa que você vai ter que ser YouTube Premium, né, para poder ter alguns vídeos de qualidade de 4K no YouTube, né? Então fiquem de olho nisso aí, para quem gosta de assistir vídeos em 4K, tem televisões Smart que tem essa funcionalidade. A minha não tem, então sinceramente eu não vi diferença nenhuma, mas foi o que eu ouvi falar. Bem interessante saber que tem jogos da seleção, até porque não ia passar lugar nenhum, né, esse jogo do Japão contra os Estados Unidos, e passar bonitinho, tal, sem necessidade de pirataria, de nada, foi realmente muito bom. Espero que aconteça isso, né, porque a JFA passa jogos de futsal, né, pelo canal do YouTube, temos aí falando há tempos sobre jogos da Wii League passando, JFL, né, J2 passando pelo menos um jogo a cada rodada, então alguns jogos assim, talvez que não são de muita, em aspas, importância, eu acho legal ter esses jogos pelo YouTube, que faz muito a divulgação, né, da seleção japonesa, o que eu acho muito, mas muito positivo. Espero que continue assim. Maravilha, Tiagão. Mais alguma cosita ou cabemos? Cabemos, voltando na próxima semana. Lembrando todos vocês, fiquem de olho no Renomaru, porque temos muita coisa para estar discutindo sobre J-League, Levan Cup, Copa do Imperador, seleção. Então fiquem sempre de olho aí que voltamos na próxima semana sem falta. Elias, forte abraço, tamo junto, até semana que vem. Muito obrigado, Tiagão. Valeu, galerinha. Nos vemos na semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, cuidado com o Dracarys. Abraço, tchau, tchau. Sayonara.